vai falar de um jovem a qual passou por tantas adversidades na sua vida, mas ele se manteve fiel a Deus. É impossível se manter fiel a Deus? É possível, em meio às adversidades, em meio às lutas. E ele só fazia o bem e só recebia o mal. Mas temos que aprender uma coisa: o que o ser humano não consegue ouvir, que é o não. Aleluia. Que é o espera. É difícil você querer algo, por exemplo, quando somos crianças, queremos ouvir algo, queremos algo do nosso pai e ouvir o não dele. É difícil você querer gagar algo, mas o cara está fazendo bem, fazendo as coisas certas, mas não, você pensa que está tudo errado. Você acha que dá tudo errado é porque só o diabo age na sua vida? Tem coisas que Deus, Ele age na nossa vida. E eu vou te apresentar essas coisas na vida de José. No livro de Gênesis, o capítulo 41, eu vou ler o versículo 38 em diante. E Faraó disse a seus servos: acharemos alguém como este, um homem em quem está o Espírito de Deus? E Faraó disse: José, visto que Deus te mostrou tudo isto, não há ninguém tão prudente e sábio como tu és. Tu estarás sobre a minha casa, de acordo com a tua palavra, todo o meu povo será governado. Somente no trono eu serei maior que tu. E Faraó disse a José: vê, coloquei-te sobre toda a terra do Egito. E Faraó tomou o seu anel da sua mão e colocou-o sobre a mão de José. E vestiu com vestes de linho fino e colocou um colar de ouro em volta do seu pescoço. E o fez subir na segunda carruagem que ele tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Ele o fez governador sobre toda a terra do Egito. Aleluia. Pois é. Glória a Deus. Me desculpe um pouquinho pelo pigarro, porque eu tomei um pouquinho, está meio resfriado. Mas, vamos lá. Que Deus quer falar conosco hoje. Algumas questões que Deus Ele vem falando nessa palavra. Primeiro nós temos que começar contando a história de José. José era filho de quem? De Jacó. Jacó teve quantos filhos? Quantos? 12 filhos. As 12 tribos de Israel. Só que Jacó foi o quê? Ele foi o quê? O caçula, não foi? Ele nasceu depois de Esaú. E assim como Deus fez com Jacó, Jacó fez com José. José era o antepenúltimo filho dos 12, porque Benjamim veio depois dele. Mas Jacó pegou, fez o quê?
deu a primogenitura para José. Porque quem tinha o controle de sabedoria, quem tinha o controle das finanças, porque Jacó passou tudo isso para José. E isso cresceu-se a ira dos outros filhos. Os outros filhos não queriam que José governasse sobre eles. Para você ver que Jacó pegou, deu a túnica mais bonita, uma túnica diferenciada para José. E José, por ser obediente a seu pai, Deus pega José e mostra a José o que ia acontecer no seu futuro. Só que José cometeu um erro que muitos hoje em dia cometem. Contou o sonho. É verdade. José contou o sonho. É, meu Deus. José senta na mesa. José senta na mesa com seus irmãos. Vira e fala: Deus me deu um sonho. É, meu Deus. Nisso que José fala que Deus deu um sonho para eles, os irmãos já começaram a risadinha do cantinho. A risadinha de voz. Fique sabendo que as maiores lutas que você vai travar não é fora de casa, não, é dentro dela. É, gente. As maiores perseguições que você vai ter vai ser dentro da sua própria casa, não vai ser fora dela. Deus vem mostrando para você que às vezes essas maiores não vai ser fora, vai ser dentro. E é onde mais dói, irmão. Onde você pensa que aqueles que deveriam se alegrar com você se entristecem por causa da sua alegria. Aleluia, meu Deus. É, Jesus. E José conta o sonho. Qual foi o sonho? Ele falou: via o sol e a lua e as estrelas, via um campo e havia molhos de trigo, e aquilo havia as 12 molhos de trigo, só que o meu estava no centro. E os molhos de trigo se inclinavam para o meu. Aí os irmãos, tá pensando o que você vai reinar sobre a gente? E nós vamos se dobrar a você? Por que José foi contar o sonho? E através disso, mas tudo nada, vocês têm que entender algo. Deus ter dado o sonho para José ter contado o sonho, vai fazer a parte do plano do Senhor para chegar aonde Deus queria que fosse que ele chegasse. É verdade. As perseguições, as lutas que você sofre hoje, as calúnias, humilhações, faz tudo parte do que Deus tem reservado para você lá na frente, do que Ele quer que aconteça sobre a sua vida. Aleluia, Jesus. E José contou. E Deus começou a honrar José dentro da sua casa. Porque José, mesmo sendo novo, ele deu uma sabedoria incrível. Ele era muito inteligente. Ele era muito inteligente. E tudo que ele tocava, Deus abençoava. Às vezes, por você ser tão abençoado por Deus, você vai ser perseguido. A inveja daqueles que estão ao seu lado. É difícil, né, mano? Você está escutando isso hoje, né? Mas presta atenção que Deus quer falar com você. José foi obediente, mas odiado. É difícil você
fazer o bem àqueles que te odeiam, aqueles que buscam querer te derrubar o tempo inteiro. Jesus diz: orei para os seus amigos, orei para aqueles que te amam, mas também orei para aqueles que te perseguem. Pois o sol nasce para todos, o justo e o não justo. Deus não faz nascer o sol? Então, para o justo e o não justo, aquele que é mau, que é ruim, o sol nasce para todos. Porém, porque segurei o ódio. É difícil perdoar, não é? Mas o ódio, ele não destrói a pessoa que você odeia, ele destrói você mesmo. O ódio, o rancor, a raiva, ele destrói quem você odeia. Às vezes a pessoa que você odeia não está nem aí para isso. Isso vai te corroer por dentro. Porque o perdão não liberta a pessoa, o perdão não liberta você mesmo. O perdão ele liberta você, não é a pessoa, é você que Deus quer libertar. Porque se você não libera perdão, você fica aprisionado. Deus não opera em meio à contenda. Deus não opera em meio à ira. Deus não opera em meio à fofoca. Deus não opera em meio a, aleluia, a divisão. Se não fosse assim, está vindo ali só com bom consolador, que os irmãos vivam em união. E Jesus lhe disse: suportai-vos uns aos outros por amor de Cristo. Suportar significa que você tem que ficar o tempo inteiro com o rateio. Mas tem que ter uma boa convivência. Tem vizinho que você não suporta, mas tem uma boa convivência. Você nem invade o meu espaço, nem você invade o seu espaço. Mas tenha uma boa convivência. Há pessoas que às vezes eu quero voar no pescoço e arrancar as costelas. Mas eu faço isso por quê? Porque o meu Senhor ele fala assim: ireis, mas não pequeis. José teve todos os motivos para odiar os seus irmãos. Olha o que os irmãos deles fizeram com ele. O prenderam dentro de um poço. Não tão satisfeitos, arrancaram a sua túnica e o venderam como escravo. E olha o que acontece com José. José vai parar no Egito, é vendido como escravo para Potifar. Potifar coloca José como seu servo da sua casa. Vendo Potifar como José era abençoado, porque tudo que José fazia, Deus abençoava, porque José era fiel e temente ao Senhor. O que acontecia? A casa de Potifar começou a prosperar. Porque quando nós somos obedientes a Deus, obediência gera o quê? Bênção. Sendo obediente, pode ter certeza, as bênçãos do Senhor vão chegar na sua casa. Em tudo que você fazer, você vai ser próspero. Sendo obediente. Então, o que aconteceu?
José sendo obediente, fiel ao Senhor, a esposa de Potifera, a Potifera cresceu os olhos em cima de José. Porque a Bíblia fala que José era de aparência muito formoso, um jovem muito bonito. E a Potifera cresceu os olhos em cima de José. Falou, quero esse homem, quero esse para mim. Ela que vivia em um pecado, lascívia, que vivia na prostituição, porque traiu seu marido o tempo inteiro. E José sempre se esquivando dela. Mas chegou um dia que ela fez o quê? Ela tirou todo mundo de dentro de casa. O pobre do José não sabia do plano da Potifera. A Potifera fez o quê? Chegou com ver o mundo na frente de José e o agarrou. José, se desvencilhando dela, a túnica de José ficou nas mãos dela. E ela, vendo, ficou com uma falsa prova em suas mãos, gritou, falou assim que José tinha pegado ela à força e que ele tinha corrido e ela ficou com a túnica dele na mão. Difícil de provar o contrário, né? José sendo fiel. José, aí você pensa, poxa, tanta injustiça, né? Não, espera que tem mais. José é lançado aonde? Na prisão. Chegando lá na prisão, Deus honra José dentro da prisão. Deus honra José dentro da prisão. Como? Chegando lá, o carcereiro lá entregou a chave das cadeias na mão de José. E falou, você vai tomar conta desse pessoal aí. E José começou a tomar conta do pessoal. Quando chegou lá, teve 7 dias, durou acho que 2 anos. José já com 27 anos de idade. 27. Deus preparou surpresa para José. 2 homens, o copeiro e o padeiro do rei, foram parar na prisão. E esses homens, uma certa noite, tiveram uns sonhos muito estranhos. E José interpretou esses sonhos na vida deles. E disse, você vai ser liberto, você vai ser morto. E aconteceu tudo aquilo que ele fez, só que José fez uma palavra com um copeiro, falou assim, não se esqueça de mim diante de Faraó. Lembra-se de mim. Só que isso passou mais 2 anos. José tinha 30 anos de idade. Com quantos anos José foi tirado da casa do seu pai? Com 17. Ele com 30 anos. Deus dá um sonho a Faraó. José já estava esperançoso. Porque isso aconteceu, passou-se 2 anos. Ele com 27, 4 anos. Passou. Deus vai dar um sonho a Faraó. 2 sonhos a Faraó. E nisso o copeiro se lembra de José, que ele interpretou o sonho